Física. Yeah. Olá, pessoal. Então, a gente vai começar o terceiro bimestre agora, vendo ondas eletromagnéticas. O ano passado, vocês viram conteúdo de ondas, já sabem mais ou menos o que são ondas eletromagnéticas. Se vocês não lembram, eu vou deixar o link da outra aula para vocês lembrarem o que é ondas, o que é onda mecânica, o que é onda transversal, longitudinal. Tá? Então, primeiro, o que é uma onda eletromagnética? O próprio nome já fala. É uma onda que tem um campo elétrico e tem um campo magnético. Isso é uma onda transversal. O sentido de propagação está aqui nesse eixo C, né? A onda ela vai percorrer nesse sentido aqui e o campo elétrico ele vai estar perpendicular, tá? Então, você tem campo elétrico numa direção, né, num plano, e campo magnético em outro. Ele está perpendicular. Então, enquanto o campo elétrico está para cima e para baixo, o campo magnético ele vai estar para frente e para trás. Então, uma onda transversal em 3 dimensões. Tá? Então, aqui, a animação, ele aparece uma carga oscilando. Qualquer carga elétrica tem campo elétrico. E também a gente viu que qualquer carga elétrica em movimento produz campo magnético. Então, por isso que uma carga em movimento, ela vai produzir uma onda eletromagnética, né? Vai ter campo elétrico e vai ter campo magnético. E onda eletromagnética é basicamente isso, são campos elétricos e magnéticos, tá? Não tem massa, não tem carga, não tem, é só energia, né? É só esses campos. Existem vários tipos de ondas eletromagnéticas. Tá? Aqui, nessa escala, à esquerda, tem as maiores ondas, que são as ondas de rádios, que chegam desde centenas de metros até quilômetro de comprimento da onda. E as menores ondas, que são os raios gama. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Então, as ondas de rádio. A onda de rádio, o aparelho de rádio, ele capta a onda de rádio e transforma essa onda de rádio em som, tá? Não pode confundir o som emitido pelo aparelho de rádio com a onda eletromagnética que a antena produz, né? Que a antena ela vai emitir essa onda eletromagnética. Aí a mesma coisa, as ondas que são enviadas de satélite, celular, tudo isso são ondas eletromagnéticas. O micro-ondas, eles emitem ondas desse tipo, que daí já chega a centímetros de comprimento. O infravermelho tem um comprimento de onda menor ainda, né? Chega a milímetros, né? O controle remoto emite o infravermelho, né? Ele vai emitir e captar para daí se comunicar com a TV. Infravermelho a gente já viu ano passado, né? É importante para relacionar a temperatura com infravermelho, porque qualquer objeto que tenha temperatura, devido à agitação das moléculas, produz infravermelho. Ele é uma onda que não é prejudicial, e a gente vai ver que quanto mais aqui para a direita, né, mais prejudicial vai ser. Tá? Então, depois do infravermelho vai ter a luz visível, a gente fala que é espectro visível. Tá? É a luz que a gente enxerga. Toda a luz que a gente enxerga está nessa faixa aqui, nessa pequena faixa, desde o vermelho até o violeta. Então, laser, qualquer luz de qualquer cor, ele está nessa faixa aqui. Tá? Então, a luz visível é prejudicial? Depende. Por exemplo, o laser, ele corta chapas de aço.
Então, depende da intensidade dessa onda. Micro-ondas é prejudicial? Se for com muita intensidade, qualquer onda ela pode ser prejudicial. Por exemplo, o infravermelho. Se for com muita intensidade, ele pode provocar queimaduras. Micro-ondas também, né? Lembra que o aparelho de micro-ondas, ele vai... o aparelho de micro-ondas, ele vai agir basicamente em moléculas de água, tá? Então, aqui visível, do vermelho até o violeta, lembra das cores do arco-íris, né? Não precisa falar todas. Antes do vermelho, a gente chama que tem o infravermelho, depois do violeta, a gente fala que tem as ondas ultravioleta, tá? Significa que esses raios são violetas e esse daqui é vermelho? Não, porque a gente não enxerga eles, né? Só tem esse nome porque a infra é antes, né? Tem antes do vermelho, ultravioleta significa que está depois do violeta, mas não necessariamente que tenha alguma cor, tá? E as outras ondas a gente vai ver com mais detalhes depois, tá? Então, esse daqui é o geral. O que vocês têm que lembrar? Quanto maior a onda, menos prejudicial ela é, tá? É basicamente isso. Por que isso? Bom, a velocidade de qualquer onda eletromagnética, não importa o tipo, ela vale 3 vezes 10 oitavas. Lembra da velocidade da luz? A gente estudou ano passado luz e a gente viu essa velocidade aqui, tá? Essa formulinha aqui, quem não lembra dessa fórmula, como que aplica, assiste a outra videoaula sobre ondas. Daí vocês vão relembrar o conteúdo de ondas que é importante para Enem. Eu considero o segundo conteúdo mais importante para Enem. Primeiro é energia, qualquer forma de energia. Isso vocês têm que saber. Segundo conteúdo importante, ondas, qualquer tipo. Onda mecânica, onda sonora, onda eletromagnética, luz, né? Então, tudo que envolve ondas é importante vocês saberem também. E é essa fórmula que tem que saber, tá? Essa é a principal. Então, a velocidade de qualquer onda eletromagnética no vácuo vale 3 vezes 10 oitava, tá? Então, qualquer exercício que envolva onda eletromagnética, você sabe que a velocidade vai ser isso, tá? A não ser que ele fala que ele está num outro meio, e daí ele vai dar a velocidade, tá? Mas caso contrário, a velocidade de uma onda eletromagnética no vácuo sempre vai ser 300 milhões de metros por segundo, tá? Então, qualquer onda eletromagnética tem a mesma velocidade. Então, aqui tem ondas grandes, né? Tá aqui, lembra que é um comprimento de onda, é aquela parte que não se repete. Então, até aqui tem um comprimento de onda. Vai andar com a mesma velocidade que essa onda aqui, que é bem menor, e aqui já termina ela. Então, enquanto essa pequena andou um comprimento inteiro, deixa eu ver se eu consigo aqui certinho. Essa maior aqui andou só um quarto da onda, tá? Como elas estão na mesma velocidade, essa de baixo aqui, além de ter uma frequência maior, ela vai ter uma energia maior, tá? Então, imagine duas ondas caminhando ao mesmo tempo, elas vão ter a mesma velocidade, então vai percorrer a mesma distância ao mesmo tempo. Como essa daqui é menor, ela vai aparecer várias vezes, enquanto essa daqui maior aparece menos. Então, a de baixo tem uma frequência maior e é mais energética. E é exatamente por isso que essas ondas aqui, que são menores, são as piores, têm mais energia, tá? Então, quanto maior a frequência da onda, mais prejudicial ela é à saúde. Então, a gente falou aqui sobre ultravioleta, eu não comentei muito, né? Qual o problema do ultravioleta? Bom, a pele absorve ultravioleta,
ela não deixa passar para órgãos, para osso, nada, né? Ela é barrada na pele e como é uma onda relativamente pequena, ela tem muita energia e ela pode provocar câncer. Por isso que a gente usa protetor solar, né? Mas ela tem um lado bom também, é o ultravioleta que faz a nossa pele produzir vitamina D, né? Então, a gente não pode fugir 100% do sol, porque a gente precisa de vitamina D, que é o responsável por fixar cálcio nos ossos, né? Então, principalmente as mulheres que têm uma densidade óssea mais baixa que a dos homens, para não ter osteoporose, problema, né? De nada é bom sempre tomar um sol, sem protetor solar. Quando o sol não está tão forte, meia hora de sol todo dia já é o suficiente para a gente produzir bastante vitamina D, aumentar a imunidade, né? Até essas épocas de pandemia é bom tomar sol. Não tô falando para vocês tomarem o dia inteiro, né? Só meia hora, tá? De sol, sem, né? Coloca os braços para fora, pelo menos. Coloca um shorts, toma um solzinho por dia. Já é bom para produzir vitamina D. Agora, tem ultravioleta. Tem vários tipos de ultravioleta. Tem, né? Foi classificado como UVA, UVB e UVC. A maioria dos protetores, eles protegem basicamente para UVA e UVB. O UVC é o pior tipo de onda, né, de ultravioleta. E normalmente os protetores solares nem protegem contra isso. Só os melhores que protegem. Ele é o que mais causa câncer de pele. Mas tem uma quantidade baixa, né, na camada de ozônio, e tudo isso filtra o ultravioleta, principalmente esses piores. Agora, o UVA é o que mais faz bem à saúde, é o que vai produzir vitamina D. Tá? Então, existem, né, faixas de ultravioleta que está mais próximo aqui da luz visível, logo depois da luz roxa, é o que vai ser benéfico para a gente. Tá? O UVC é o que está mais distante, é o que vai estar mais próximo aqui de raio-x, por exemplo, né? É o que vai ser mais prejudicial, porque é uma onda menor. Tá? Então, a gente sabe agora, ondas pequenas são mais prejudiciais do que ondas grandes, né? Tem uma frequência maior e são mais energéticas, porque a velocidade das ondas eletromagnéticas são sempre a mesma. Tendo a mesma velocidade, as menores vão ter mais energia do que as maiores. Então, o que o aparelho de micro-ondas faz? Ele produz micro-ondas, né? Que são ondas do tamanho de centímetros, tá? Ela é bem pequena. Ela aprisiona a onda aqui dentro do forno. Então, ele vai produzir a micro-ondas desse magnétron. Vai ter um ventilador para resfriar. Lembra que quando tem corrente elétrica e o micro-ondas puxa uma corrente elétrica muito alta, quando tem corrente elétrica, a gente tem o efeito Joule. Né? O efeito Joule é esse aquecimento dos fios quando os elétrons percorrem um fio condutor. Então, vai ter aqui a produção de micro-ondas, a distribuição aqui para o forno, tá? E dentro desse forno ele é todo metálico para refletir essas micro-ondas. Então, a onda aqui vai ficar batendo aqui na parede e vai refletir. E a janela de vidro, ela não é toda lisa de vidro, ela vai ter grades metálicas e essa grade metálica não vai deixar essas micro-ondas vazarem. Então, o aparelho de micro-ondas, que ele é seguro, porque ele vai refletir toda a onda eletromagnética e vai aprisionar as ondas ali dentro. A não ser que ele tenha algum defeito e daí vai vazar e daí pode provocar queimaduras, né? Lembra que as micro-ondas elas agem bastante nas moléculas de água, por isso você não pode colocar nada seco
aqui dentro, tem que pôr alguma coisa com água. E nossa constituição é basicamente água, né? A gente tem 70% do nosso corpo formado por água. Se a gente se expõe a micro-ondas, a gente pode provocar queimaduras graves, né? Então, tem toda essa segurança no micro-ondas. Tem essa gradezinha, verifica lá no micro-ondas de vocês vão ver assim umas grades metálicas no micro-ondas, no vidro, que é para essas ondas não passarem e não prejudicar quem está fora, tá? Bom, agora raio-x. Tem muita gente que pensa que raio-x ele vem de material radioativo, e não, tá? O raio-x, ele é considerado uma radiação, ele pode provocar câncer, então eu não posso tomar raio-x que eu vou ter câncer? Não é assim. O raio-x é uma das melhores radiações que tem, considerando os raios gama, né? Então, antes o raio-x do que o raio gama. Mas o nosso corpo, inclusive para raios gama, tem uma proteção natural, tá, contra essas radiações. Se vocês perceberam, a gente está imersos em radiação, né? Ondas de satélite, de rádio, de celular, do micro-ondas. A gente está imerso em ondas eletromagnéticas. E o nosso corpo está acostumado com essas ondas e tem uma proteção natural contra elas. Agora, tudo tem um limite. Então, você não pode ficar tirando um raio-x todos os dias, porque daí o corpo ele não vai conseguir recuperar todo o dano que o raio-x provoca. Agora, por exemplo, uma mulher... Aliás, o que acontece com o raio-x, né, com essas ondas eletromagnéticas que podem provocar câncer, por exemplo, ultravioleta? O que é o câncer? É uma célula defeituosa que se multiplica. É basicamente isso. Então, o ultravioleta, ela vai bater na nossa pele, ela vai provocar um defeito na pele. Essa pele se multiplicando, você vai ter câncer de pele. Agora, o raio-x, o que acontece com o raio-x? Ele passa pelos órgãos, só não passa pelo osso. Então, o raio-x, ele pode provocar câncer ou tumor em qualquer órgão do nosso corpo. Mas a gente tem uma proteção natural contra eles, numa certa medida. Tá? O excesso é que é ruim. Então, por que uma grávida não pode tirar raio-x? Tá? Porque aquele embrião, né? O bebê ele vai ter ali células que vai se multiplicar. Ele vai se multiplicar. Então, se incide raio-x ali destrói alguma célula do bebê, ele pode provocar alguma deformidade, algum defeito no bebê. Então, por isso que é proibido mulheres grávidas ficarem perto de raio-x. Tá, então, o raio-x desligado, ele vai emitir alguma radiação? Ele vem de materiais radioativos? É perigoso estar perto de uma máquina de raio-x? Não, porque o raio-x ele vem basicamente de elétrons. Tá? O que acontece com o raio-x? Ele só funciona, só emite a radiação quando ele está em funcionamento. Então, o operador de raio-x ele pode entrar na sala, ele ajeita, né, o paciente para ver na posição correta para tirar o raio-x. Ele não está sendo exposto em nada. Quem está ali dentro não está sendo exposto. Agora, quando ele vai ligar a máquina, aí que ele se esconde lá numa salinha, num cantinho ali, para ele não ser atingido, né? Então, como que funciona o raio-x? Bom, a gente tem um cátodo, um filamento incandescente, que ele vai emitir elétrons. Esse feixe de elétrons, ele vai estar em alta energia, e quando o elétron se movimenta de um lado para outro, ele vai com alta velocidade. Quando ele bate nessa placa no ânodo, nessa placa metálica, o elétron ele é freado bruscamente. Então, ele sai do cátodo, vai correndo lá para o ânodo, né? Ficar positivo, vai atrair os elétrons. O elétron, quando bate naquela placa, ele é freado e daí
quando essa perda de energia brusca que ele tem, o elétron, vai emitir o raio-x. Tá? Então, o raio-x ele é emitido pelos elétrons que são freados bruscamente. Então, aqui tem uma animação, aqui o filamento que vai emitir os elétrons batem aqui nessa placa, os elétrons vão ficar aqui, e o raio-x, que é a energia que esses elétrons perdem, né, por frear bruscamente, vai ser emitido ali e, e daí pode ser usado para tratamento, né? Bom, é isso. Então, raio-x vem de elétrons, não tem nada a ver com material radioativo, diferente dos raios gama. O raio gama, aí sim, ele precisa de material radioativo para funcionar, para ser emitido, né? São os piores tipos de ondas eletromagnéticas. Ele ultrapassa papel, alumínio, chumbo tranquilamente, tá? É 1 metro de concreto, o raio gama ele ultrapassa. E muita gente confunde esses raios gama com outras partículas que são emitidas na radioatividade. Depois a gente vai estudar com mais profundidade a radioatividade. Então a gente vai ver melhor como que forma essas partículas e como que emite esse raio gama. Então, primeiro, tem duas partículas aqui, a partícula alfa e a partícula beta. O que é a partícula beta? São elétrons em alta velocidade. Não é qualquer elétron correndo. São elétrons em altíssima velocidade que esses elétrons saem do núcleo do átomo. Vamos relembrar aqui. O núcleo do átomo tem elétron? O núcleo do átomo... Calma aí, vamos mudar aqui. O núcleo do átomo, ele tem prótons e nêutrons. E de repente vai sair o quê? Um elétron em alta velocidade do núcleo do átomo. A gente vai estudar melhor como que se transforma ali em elétron, como que é produzido, mas é um elétron em altíssima velocidade, vem do núcleo do átomo, não é um elétron que, né, a gente fez experimentos de eletrostática, aquele elétron que se movimentava de um lado para outro, o canudinho ficava carregado. Pois então, esses elétrons aqui são diferentes. Por isso que a gente chama eles de partícula beta, porque eles têm particularidades bem diferentes de um elétron comum. Tá? Então, aqui o elétron tem baixa massa, isso quer dizer que ele vai ter mais energia do que uma partícula alfa. O que é partícula alfa? Aqui tá, não sei se vocês conseguem enxergar. Tem 2 cargas positivas e 2 nêutrons. É o núcleo do átomo de hélio. Tá? Então, o hélio tem 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Se você tira os elétrons, sobra só o núcleo do átomo, a gente fala que é uma partícula alfa, que também é uma partícula muito energética, porque essa partícula também vai sair do núcleo do átomo. Então, esses prótons e nêutrons aqui vai sair do núcleo do átomo, vai sair com bastante energia, com bastante velocidade, não é assim o hélio ali parado, tirou os elétrons e pronto, é partícula alfa. Também vem do núcleo do átomo. Quando a gente fala de radioatividade, a gente vai lembrar só do núcleo do átomo. É diferente de raio-x. Raio-x vem o quê? Dos elétrons. Né? O elétron está em alta velocidade, é freado bruscamente e emite raio-x. Agora, raio gama não. O raio gama ou as partículas radioativas, elas saem do núcleo do átomo e são muito mais destruidoras por causa disso. Tá? Mas isso a gente vai estudar com mais calma quando a gente estudar radioatividade. Aqui está o símbolo, né, de radioatividade. E é isso. Então,
a gente vai estudar melhor como que se formam essas partículas, partícula alfa, beta e gama. A gama são as únicas ondas eletromagnéticas, não pode confundir essas partículas com onda eletromagnética. Isso daqui é matéria, isso daqui é energia, é só onda, tá? Então, é isso. Relembrem o conteúdo de ondas, tá? Porque eu vou passar várias questões para ver se vocês entenderam direitinho e para vocês relembrarem esses conteúdos, tá? Tchau, tchau, até mais.